Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei o horário que você estará vendo, ouvindo, comentando, participando, mas aqui estou eu mais uma vez nessa quarta-feira que o Senhor fez para nós, né? Esse dia maravilhoso, abençoado, esse sol gostoso, né? Dessa quarta-feira, mais quentinho. Eu quero desde já dizer que sou, né, Marilene aqui de Carapicuíba. Desde já eu peço para você compartilhar, peço para que você faça o comentário, que você me ajude a fazer com que este canal, né, seja, eu não digo conhecido, né, mas eu digo assim que seja mais visitado, que seja mais, né, um local onde a gente chega, abre o canal, ouve o que está sendo falado e assim interaja junto também. Esse é o desejo do meu coração, mas todavia que se cumpre o desejo do Senhor, né? Como nós falamos no vídeo anterior, nós falamos de Gênesis 42 do 1 até o 24, né? E nós vamos dar término de Gênesis 42 do 25 até o 38, que nada mais é do que a continuidade, né, do que diz a palavra. Nós vimos no capítulo anterior que os irmãos de José, né, desceu, né, no Egito, porque a escassez já era grande, né, a falta de alimento, e o pai dele, sabendo que ali havia, né, mantimento para comprar, ele envia, né, os irmãos de José, os 10 irmãos, para ali fazer a compra do que era necessário para o sustento do corpo. Porém, Benjamim não vai, né, que é o caçula, devido o medo que o pai teve, né, de vir perder. Assim como na cabeça dele, ele ainda estava entendendo que José havia morrido. E aí, quando os irmãos chegam lá, a história diz que, eu convido você, se você puder voltar no vídeo anterior, a qual a gente partilhou, não é ensinamento, viu, meu querido e minha querida? Não sou doutora na palavra que de repente você possa falar, poxa, mas o que ela está falando? É o que o Senhor está colocando no meu coração, do que diz a palavra. E a palavra, ela fala comigo de um jeito, fala com você de outro e assim sucessivamente, né? É lógico que os estudiosos, eles vão a fundo da história, de quem nasceu, de onde veio, para onde foi. Não é esse a finalidade, tá bom? E aqui nós vemos que os irmãos de José, quando chega, José reconhece os seus irmãos, né? Os seus irmãos não reconhecem José, porque José é um homem que era do campo, de repente um homem que estava no palácio, com veste, com perfume, cabelos cortados diferente, né? Mas José olha para o irmão e os conhece, né? Aí o que eu entendo com isso? Que aonde José, na hora, eu disse no vídeo anterior, José deve ter ficado muito bravo. O coração de José deve ter se entristecido muito quando viu seus irmãos, de lembrar da maldade que eles fizeram com ele, de tudo que ele passou por conta do que? Da dureza do coração dos irmãos. Mas José faz o quê? Eu penso que o próprio Espírito Santo que trabalha, né? Ele leva eles e deixa dentro da prisão, até para pensar, para ver o que vai fazer. Conversa com a sua esposa, a qual ali ele prepara um banquete, convida eles para esse banquete, eles ainda sem saber que era irmão dele, pergunta, né? Vai perguntando da família, vai cutucando, né? Até que eles falam que tem o pai que ficou lá, o irmão caçula, aonde ele dá ordem para que eles voltem, né? Ele põe alimento para eles, pede para que eles voltem, deixa ali um do irmão preso, né? E fala, ó, vai e traga o seu outro irmão e o seu pai, para que eu solte o que aqui está preso, né? E eles voltam, né, para casa do pai, contando tudo que aconteceu. Quando eles se deparam, né, que dentro da própria alimento que eles estão levando, ali tudo que ele levou para comprar tá de volta, mesmo sem entender. Eles chegam ali, falam pro seu pai, e ali é uma história linda, né, que a gente vê, né, que novamente eles descem, né, no Egito. Se a gente for ver no 43, aí vai falar, os irmãos de José descem outra vez ao Egito. Quer dizer, eles desceram uma vez, os 10 irmãos, depois eles já descem novamente. Eu vou só acabar esse capítulo e no nome de Jesus, na sexta-feira, nós vamos meditar nesse outro que é bem maior. Nós vemos que
o Senhor, mesmo com toda a maldade dos irmãos, mesmo com toda, sabe, desobediência, o Senhor olhava para essa família. O Senhor tinha prazer em fazer o bem para essa família. O Senhor não permitiu que nenhum deles morresse de fome, que nenhum deles fosse maltratado como eles fizeram com José. Olha como o nosso Deus é lindo. A palavra do Senhor vai falar em Mateus que se alguém vir bater na nossa face é para que nós viremos a outra, para que ele bate na outra. No entender da palavra, se alguém vier te maltratar, te caluniar, falar algo que não, sabe, que você na hora pode até querer retrucar, ele pede para que nós fiquemos o quê? Calado, que nós não venhamos retrucar, mas que nós venhamos obedecer, né, a voz do Senhor e amar. Esse é o dom mais difícil, né, que é o amor, o dom do perdão. E nós vemos aqui que José também sofreu quando viu seus irmãos. Penso eu que ele queria matar um por um. E se fosse ver humanamente, diante da crueldade que eles fizeram com ele, nós nem íamos julgar que era errado. Podíamos até falar, poxa vida, que situação, né? Mas, poxa vida, eles também fizeram por merecer, né? Mas, glória a Jesus, que José também, um homem cheio da presença de Deus, um homem cheio, sabe, da graça, e que ouvia a voz do Senhor, na hora que ele ficou irritado, irado, ele não pensou duas vezes, né, em deixá-los ali na prisão até que se resolvesse o que de fato teria que resolver. É uma história que a gente vê, se nós fôssemos julgar, humanamente falando, como ser humano, nós julgaríamos, eu pelo menos, né, julgaria dessa forma. Deixaria eles na cadeia mofando, pelo menos aqueles que eram os mais ruins, os que mais foram perversos, que teve alguns que tiveram pena. Mas como era a maioria, eram 10 contra José, então quer dizer, eles acabaram rendendo pelo lado, né, da crueldade, da ruindade daqueles que armaram contra José. Mas o que é mais lindo que eu quero dizer com essa palavra, que dependente o que façam com você, o que, sabe, não importa a reunião que possa ser feita no inferno em prol, sabe, a sua vida, a tua casa, o seu trabalho, saiba que você tem um Deus que governa e que vê e que sonda todos os pensamentos. Nós temos um Deus que, ainda com a nossa pouca força, é Ele que guerreia nossas causas. É Ele que vem em favor da nossa necessidade. Ai, se nós pudéssemos, né, contemplar a grandeza, a beleza, a santidade do nosso Deus, né? Mas eu vejo que com tudo isso, o nosso Deus, Ele continua zelando pela palavra. A palavra dele jamais volta vazia. Então aqui nós vemos que a palavra dele se cumpriu na vida de José, né? Nós vamos ver mais para frente tudo que o Senhor fez. Eles fizeram a maldade, crueldade, sim, fizeram, mas o Senhor honrou. O Senhor o colocou como o sonho que ele teve, que era que os seus irmãos se prostrassem, né, aos seus pés. E é o que aconteceu. Chegando ali, os irmãos deles ficaram à mercê dele, à mercê da bondade, da misericórdia dele, né? Então, meu querido, minha querida, independente do que te faça, independente da crueldade, ore ao Senhor antes de dar uma resposta. Antes de você falar algo, antes de você julgar algo, ore ao Senhor. Eu tenho aprendido isso de uns tempos para cá, uns anos para cá. Muitas das vezes eu era sanguínea, me falava pá, pá, pá. Só que muitas das vezes ainda aquele que era malfeitor, enganador, mentiroso, ainda zombava, né, dizendo, olha aí, diz que é cristão, mas olha aí a ruindade no coração. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o nosso Deus nos ensina. Eu não sei que você precisa ser ensinado, mas o nosso Deus, Ele nos ensina. Eu quero que você fique com essa palavra hoje. Quero que você entenda que dependente do que fazem ou pensam ou maquinam com a tua vida, com a sua família, com a sua história, com seu sonho, com seus projetos,
Tem um Deus que vela por você, tem um Deus que sonda os seus caminhos, tem um Deus que conhece o seu deitar e o seu levantar. Tem um Deus que manda anjos para guardar a tua entrada e a tua saída. Ele dá ordem, Salmo 91, 11. Dá ordem ao anjo que acampe ao redor seu. Eu creio no que diz a palavra do Senhor. Nós não estamos na terra aqui de qualquer jeito, não. Nós estamos sim nela, de passagem que nós não somos dela. Mas o nosso Deus, Ele tem, sabe, coisas grandiosas ainda para a nossa vida. Fique com essa palavra. Seja como José, ore antes de falar, pense antes de falar, ainda que a sua, sabe, instinto humano queira falar, peça ajuda do Espírito Santo para falar por você, para que nós sejamos não glorificados, não exaltados, mas para que nós sejamos bênção onde passar e o nome do Senhor seja engrandecido. Amém? É o que eu tenho para você nesse dia. Se Ele permitir, na sexta estaremos de volta. Um grande abraço. Fique com Deus.